Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, comentamos alguns dos fatos desse mês de junho, pesquisas eleitorais e a ofensiva de Bolsonaro e do Centrão. Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, faz um informe da reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida nesta quinta-feira, dia 30. E ouvimos também a companheira Gleice Jane, de Mato Grosso do Sul, que comenta o cenário político do Estado e também apresenta a sua pré-candidatura. E ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, do Rio Grande do Norte, que fala para a gente sobre a situação na América Latina e particularmente sobre o Equador e o Peru. E companheirada, começamos o mês de julho de 2022, passou junho, passou o São João e a gente está cada vez mais perto das eleições desse ano. Agora, faltam cerca de 90 dias para o primeiro turno e de 45 dias para o início oficial da campanha eleitoral. Mas, a bem da verdade, como a gente já comentou aqui no podcast por várias vezes, a campanha para valer já começou tem bastante tempo. E o que aconteceu nesse mês de junho deixou isso ainda mais nítido. Afinal de contas, junho foi um mês de enfrentamento e que evidenciou a polarização que vai se estender certamente de agora até as eleições de outubro. Em junho, nós tivemos o presidente Lula viajando o país e realizando importantes atos, em particular aqueles que a gente viu no Nordeste, a exemplo de Natal, Maceió, Aracaju, mas também os atos realizados em Minas Gerais. Foram muito importantes. Mas, por sua vez, a extrema-direita, o Bolsonaro e o bolsonarismo também estão conseguindo colocar muita gente na rua. Estão fazendo isso numa escalada. Isso é uma tendência que, inclusive, as pesquisas dão indício de que tem tido resultado. Nesse momento, Bolsonaro possui cerca de 1/3 das intenções de voto. É isso, 30% do eleitorado que diz que vai votar tende a votar no Bolsonaro. Isso, para nós, significa que a eleição não está ganha e que, portanto, nós temos que imprescindivelmente disputar as ruas neste momento. Faltam, como eu disse, 90 dias para as eleições no primeiro turno. E até lá, a gente não pode tirar o pé do acelerador. Nesse sentido, cada dia é importante. E amanhã, dia 2 de julho, é uma data fundamental. A gente está falando da independência da Bahia. E o companheiro Lula vai estar lá em Salvador. Vai ser um dia de mobilização popular. 2 de julho é uma data que marca a independência da Bahia e um processo de luta e de mobilização que certamente vai estar contagiando quem estiver na rua no dia de amanhã. Pode ser um dia que, inclusive, tenham conflitos. E este ambiente que a extrema-direita incentiva, tensiona, proporciona, nesse momento tem contribuído para que eles arregimentem e coesionem a sua base social. Pelo nosso lado, a gente também tem que colocar muita gente na rua para fazer mobilização, pressão e dizer que há disputa e que, inclusive, nós temos nesse momento uma maioria política e social que vai ganhar nas ruas o resultado que obterá nas urnas em outubro desse ano. Mas não é só o dia 2 de julho. Tem aí datas muito importantes pela frente. Em particular, aquelas datas também simbólicas, como o 7 de setembro, que neste ano ocorrerá em meio às eleições. Mas por isso mesmo, cada dia tem que ser uma crescente na nossa mobilização. Cada dia nós temos que criar mais comitês populares de luta. Cada dia nós temos que debater programa que vai ser defendido nas eleições e a cada dia a gente tem que disputar a consciência e os corações da classe trabalhadora, porque esta não é apenas mais uma eleição. Essa é a eleição decisiva para nós enfrentarmos e derrotarmos, num primeiro momento, a extrema-direita.
Pessoal, como eu mencionei aqui a questão das pesquisas, na edição de segunda do podcast, eu mencionei a pesquisa Datafolha, que dá a liderança ao companheiro Lula, mesmo que na margem de erro oscilando negativamente e o Bolsonaro na margem de erro oscilando positivamente. E hoje saiu pesquisa Datafolha de 3 importantes estados que a gente chama a atenção aqui no podcast. Começando pelo estado de São Paulo. Em São Paulo, o companheiro Fernando Haddad lidera as pesquisas com 28% das intenções de voto, seguido pelo Márcio França, com 16%. E o Tarcísio Gomes, do Republicanos, está com 12%, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 10%. Quando o Márcio França sai da pesquisa, o Haddad chega a 34%. Ou seja, é possível em São Paulo construir uma vitória, mas também lá a vitória tem que ser construída com muita mobilização popular. Afinal de contas, nós sabemos os resultados das últimas eleições e a força do tucanato e da extrema-direita em São Paulo. Bom, também teve pesquisa hoje no Rio de Janeiro. E pela primeira vez, a pesquisa indica a liderança de Cláudio Castro, do PL, candidato do Bolsonaro, com 23%. O Freixo, do PSB, ficou em segundo, mantendo os 22% da última pesquisa. Em terceiro, Rodrigo Neves, PDT, com 7%. Depois, Eduardo Serra, do PCB, com 6%. Ciro Garcia, do PSTU, com 5%. Coronel Emir Laranjeira, do MDB, com 2%. E Felipe Santa Cruz, do PSD, com 2%. Outra pesquisa também divulgada hoje pelo Datafolha foi a de Minas Gerais. Nessa, o governador Romeu Zema, do Novo, aparece com 48% das intenções de voto. Já o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, do PSD, aparece com 21% das intenções. Carlos Viana, do PL, com 4%, Vanessa Portugal, do PSTU, com 3%, Renata Regina, do PCB, com 2%, Miguel Correia, do PDT, com 2%, e olha que curioso, Marcos Pestana, do PSDB, estado que governou Minas Gerais, aparece com 1%. E Saraiva Felipe, do PSB, aparece com 1%. Essas são algumas das pesquisas do Datafolha que foram divulgadas no dia de hoje e que estão repercutindo. E bom, as pesquisas acabaram de sair. Na próxima edição aqui do podcast, a gente vai convidar alguns companheiros e companheiras para comentar algumas delas. E além disso, também para comentar o fato de que ontem, quinta, dia 30, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, uma PEC que amplia benefícios sociais e cria novos benefícios. Uma PEC que foi aprovada praticamente por unanimidade no Senado Federal, que é uma PEC que está caracterizada como eleitoreira. É uma tentativa do governo Bolsonaro também de recuperar terreno, não só do governo, mas também para a base do governo na Câmara e no Senado. É uma PEC eleitoreira porque amplia alguns benefícios e cria novos que são absolutamente temporários e que, inclusive, são benefícios que foram definidos por nós, do PT e da esquerda, desde o início da pandemia. Por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 600. O governo foi contra isso, reduziu várias vezes, depois deixou em 400 e agora, às vésperas da eleição, deixa esse benefício temporariamente em R$ 600. Além disso, também tem reajustes no Vale Gás e a criação de benefícios, por exemplo, para caminhoneiros e para taxistas. Bom, sobre esse assunto, também no próximo podcast, a gente vai convidar um companheiro para tratar especificamente dessa medida do governo Bolsonaro e as suas possíveis consequências, tanto na disputa política, porque agora tem votação dessa mesma PEC na Câmara, mas também as suas consequências eleitorais. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, membro da Comissão Executiva Nacional do PT e também integrante da Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança. É que aconteceu reunião do Diretório Nacional do PT e a companheira Natália Sena faz um informe detalhado de como é que foi essa reunião e aquilo que foi aprovado. Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Vou aqui dar um informe da nossa reunião
do Diretório Nacional do PT, que aconteceu no dia 30 de junho, no dia de ontem, quinta-feira, que teve como pauta única fundo eleitoral. A reunião começou 9h30 e foi até mais ou menos 2 horas da tarde. Antes de iniciar a pauta, foi dado um informe sobre a situação das finanças do partido, que é uma situação muito complicada, muito difícil, né? Tem muitos processos judiciais no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral relacionados à prestação de contas, tanto prestação de contas partidária quanto prestação de contas de campanhas, que estão sendo julgadas, executadas, em algumas delas estão sendo impostas penalidades, multas, devolução de recursos, enfim. É uma situação muito delicada, a situação do estrangulamento financeiro do partido, que a gente sabe que não é algo desconectado da política, né? Obviamente que não é à toa que uma série de execuções que vem inviabilizando o recebimento do fundo partidário pelo PT estejam acontecendo justamente no período de pré-campanha, nas vésperas do início do período oficial de campanha. Isso tem uma razão de ser. Então, foi dado um informe sobre isso pela Secretaria de Finanças antes do início do debate, especificamente sobre fundo eleitoral. Especificamente sobre a pauta da reunião, que foi fundo eleitoral. O primeiro ponto é que o valor do fundo eleitoral do PT é algo em torno de 500 milhões de reais. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, esse valor ainda não está totalmente definido, mas essa é a média. A Secretaria de Finanças do PT propôs para o debate, para aprovação, duas resoluções. Uma delas é uma resolução que vai para o Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos critérios de distribuição do fundo eleitoral, e a outra é uma resolução interna, mas que uma parte dela também vai para o TSE, que é justamente a parte que contém os percentuais de cada bloco de candidaturas, né? Tem um texto sobre isso que foi divulgado e quem quiser ter acesso pode pedir para mim e para a Patrick que a gente pode enviar. As resoluções, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, né, do que as resoluções, essas duas resoluções, tanto a do TSE quanto a nossa interna, aprovaram. Primeiro foi aprovado que todo candidato vai receber algum recurso. A gente não sabe ainda o valor, ou seja, quanto cada candidato vai receber, mas há uma determinação, um princípio universal de que todos os candidatos, todas as candidaturas vão receber algum recurso. Além disso, foi aprovado que candidaturas a vice, no caso, vice-governador ou vice-presidente, e candidaturas de suplente, no caso, suplências de senador, né, nessa eleição de agora, mesmo que petistas, não vão receber recursos do fundo eleitoral. Foi aprovado também que o PT não irá transferir recursos do nosso fundo eleitoral para as campanhas de outros partidos, mesmo que sejam partidos aliados, que estejam coligados, que sejam da federação, os recursos do fundo eleitoral do PT vão financiar as candidaturas petistas. Além disso, foi explicitado na resolução que a gente aprovou no Diretório Nacional, uma regra que já está estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o mínimo de 30% dos recursos para as candidaturas de mulheres, lembrando que isso é um valor mínimo e que, se o total de candidaturas de mulheres no país for maior que 30%, no geral, né, uma conta nacional, se for maior que 30%, esse percentual pode aumentar. Além disso, foi aprovado que, sobre o percentual correspondente ao que existir de candidaturas de negras e negros, vai ser destinado o recurso correspondente, ou seja, se tiver, vamos supor, 40% de candidaturas de negras e negros, 40% dos recursos vão ter que ser destinados a essas candidaturas, e aí, de forma transversal, vai ser aplicado nos blocos de candidaturas, entre as mulheres, entre os governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Então, sobre isso, essa questão de negros e negras e de mulheres, são determinações legais que o TSE estabelece, e os percentuais definitivos só vão ser conhecidos depois da finalização dos registros de candidaturas em todo o país. A Secretaria de Finanças, junto com a SORG, vai fazer uma conta de qual é o percentual dessas candidaturas em relação ao nosso volume total de candidaturas, e a partir disso vai ser feita uma conta acerca dos percentuais de mulheres, que o mínimo é 30%, e de negros e negras, que também não tem valor mínimo. A nossa reunião de ontem do Diretório Nacional aprovou na resolução
uma tabela com os percentuais por bloco de candidaturas. Essa tabela é a seguinte: as mulheres de todos os cargos vão receber 30%, no mínimo, isso pode vir a ser ajustado. A candidatura a presidente da República, 26,03% do valor total do fundo. Os deputados federais homens, 29,41% do valor total do fundo. Os deputados estaduais homens, 2,42%. Os governadores homens, 8,34%. Os senadores homens, 2,48%. E as secretarias setoriais com assento na Executiva Nacional, 1,32%. Lembrando que essa divisão entre deputados homens, governadores homens e senadores homens se dá porque todas as candidaturas de mulheres estão englobadas no bloco mulheres, que vai ter 30% do recurso do fundo eleitoral como um todo. E, além disso, sobre as secretarias e os setoriais, né, tem uma polêmica que não aparece na resolução, mas que pode vir a aparecer na Executiva Nacional, que é sobre a possibilidade de uma mesma candidatura receber mais de um setorial, receber suplementação de recursos de mais de um setorial e sobre se as mulheres poderão receber de algum setorial. Essa polêmica a gente sabe que existe, mas ela não aparece na resolução, é um assunto que provavelmente vai ser resolvido pela Comissão Executiva Nacional. Se a gente for transformar em recursos, né, em quantidade de dinheiro, os percentuais que eu falei, daria mais ou menos, em uma conta aproximada, o seguinte: para as mulheres de todos os cargos, 150 milhões, para presidente da República, 130 milhões, para os deputados federais homens, 147 milhões, para os deputados estaduais homens, 12 milhões, para os governadores homens, 42 milhões, para os senadores homens, 12,5 milhões, e para as secretarias e setoriais com assento na Executiva Nacional, 6,6 milhões. Lembrando que essa é uma conta aproximada, feita com base no valor total de 500 milhões. Nós, da articulação de esquerda, propusemos algumas emendas da resolução que foi apresentada pela Secretaria de Finanças, né? A primeira emenda que a gente propôs foi somar os percentuais dos deputados federais homens e dos deputados estaduais homens, ficando 31,83% para deputados federais e estaduais homens. O argumento sobre isso foi muito simples, né? A gente não tem as listas das candidaturas ainda, o percentual para os estaduais está muito baixo, né? E mesmo reconhecendo a prioridade para os federais, que devem receber mais, na nossa opinião também, mas a Executiva Nacional poderia, dentro de um percentual global, fazer as definições concretas, né? A partir das candidaturas realmente existentes, dos critérios políticos que vão ser estabelecidos, mas essa emenda foi rejeitada, 56 votos contra a emenda a favor da manutenção da divisão entre estaduais e federais homens e 22 votos a favor da nossa proposta. Os argumentos para ser contra a nossa proposta são argumentos muito complicados, né? Há uma visão muito distorcida acerca desse recurso, no sentido de que é como se os deputados federais atualmente com mandato elegessem a si próprios sozinhos, né? Então, graças a esses votos é que existe o recurso do fundo, né? Graças à votação no Congresso sobre o fundo é que existe o recurso do fundo e, por isso, os deputados federais precisariam ser, segundo alguns argumentos que aparecem na reunião, compensados, enfim, pela sua votação em torno do fundo e pela sua votação eleitoral que garante o fundo, o que não é verdade, a gente sabe, né? Os votos de toda a chapa, dos eleitos e dos não eleitos, contribuem para o fundo, e existe uma coisa chamada partido, né? Não existem só os mandatos individuais se perpetuando, como alguns às vezes parecem pensar. Então, são argumentos muito complicados, esses que aparecem para manter o percentual exclusivo para deputados federais, e que, na nossa opinião, não se justificam, né? Somar 29 com 2%, que é o que está previsto para os estaduais, não iria afetar a prioridade política de que os deputados federais devem, enfim, ter recursos suficientes e devem ser uma prioridade, enfim. Então, essa foi a primeira emenda que a gente apresentou, essa emenda foi rejeitada.
A segunda emenda que a gente apresentou foi retirar uma indicação que veio na proposta original de que os recursos setoriais seriam apenas para os homens. Isso foi acatado, foi retirado, né, da proposta final de resolução, mas, como eu disse, eu acho que esse é um debate que pode voltar na Executiva Nacional. Uma terceira emenda que a gente apresentou foi criar uma comissão de acompanhamento para fazer a distribuição do fundo eleitoral no concreto, né, porque o que foi feito agora foi só dividir percentuais em torno dos blocos de candidaturas, mas não há uma divisão concreta no sentido de quanto cada candidatura em cada estado vai receber. Então, a gente sugeriu criar uma comissão de acompanhamento para fazer isso, e isso, de certa forma, foi acatado com a inclusão na resolução da criação de um comitê gestor nacional. E a última emenda que a gente fez, que também foi acatada, foi explicitar na resolução que a proibição de transferência de recursos para vice-governadores e suplentes de senadores vale inclusive para candidaturas próprias, ou seja, vice do PT, suplente do PT, também não vai receber recursos do fundo eleitoral, porque, obviamente, como a gente sabe, não existe campanha própria de vice, nem campanha própria de suplente, né? Existe campanha de governador e campanha de senador. Então, isso também foi acatado na resolução. Por fim, foi aprovado que as decisões sobre o assunto fundo eleitoral, a partir desse momento, vão ser tomadas pela Comissão Executiva Nacional, ou através do comitê gestor, como eu falei antes, que foi formalizada a criação de um comitê gestor. Então, os critérios de prioridades, os valores específicos, os ajustes que vão precisar ser feitos a partir de coisas que a gente só vai saber mais na frente, eventuais omissões, né, sobre tudo isso, a Comissão Executiva Nacional do PT ainda vai deliberar. É isso, Patrick, as informações sobre a nossa reunião do Diretório Nacional que debateu o fundo eleitoral. Um abraço. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, dando seguimento àquela série de conversas e diálogos de apresentação de algumas candidaturas nas eleições de 2022, a gente convidou hoje a companheira Gleice, do Mato Grosso do Sul, para falar um pouco da conjuntura, da situação do Mato Grosso do Sul, também se apresentar e falar um pouco da sua pré-candidatura. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, esse tema é bem estratégico aqui para a gente, né? A gente vive realmente em constante clima de guerra e também com muita esperança de que é possível mudar, de que é possível melhorar. Eu sou professora Gleice Jane, sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou militante sindicalista, sou feminista também, milito no movimento de mulheres, há muitos anos também acompanhando e participando dos movimentos sociais, e esse ano também aqui na condição de pré-candidata a deputada estadual. Esse desafio que eu estou agora trazendo, me colocando à disposição, vem muito a partir do que a gente enfrentou em 2018. Em 2018 eu fui candidata a deputada federal, né? Depois do golpe de 2016, eu entendi que era necessário também ocupar esses espaços e fizemos aqui uma campanha muito bacana, um projeto coletivo e tivemos um bom desempenho, conquistamos a segunda suplência, né, na Câmara Federal. Em 2020, fizemos de novo uma nova disputa, fui a quinta mais votada da cidade, né? O projeto que a gente apresentou conquistou a quinta colocação no município de Dourados, mas a chapa não teve grande sucesso e a gente, né, não conseguiu aí um espaço dentro da Câmara de Vereadores aqui para poder fazer os nossos enfrentamentos, trazer a nossa luta. Então esse ano, né, a gente vem trazendo aí para o cenário estadual, né, porque eu sou pré-candidata agora a deputada estadual, com muita vontade de fazer um grande debate, trazendo já todas as pautas que a gente sempre apresentou aqui em todos os movimentos sociais, né, no movimento sindical, na luta pela educação, mas também com vontade de ampliar a luta e fazer um sério debate aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um estado do agronegócio, né? Eu tenho dito que aqui nós temos que vencer o Bolsonaro, porque é um estado muito simbólico daquilo que representa essas relações de poder, essas relações opressoras, né, que o governo federal hoje, da forma como ele se apresenta. Então é preciso vencer esse projeto aqui no ninho da opressão, que é o nosso estado do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, embora seja esse estado opressor, ele já foi governado pelo PT,
no período também que o Lula foi presidente, e a gente já mostrou que é possível fazer a diferença. Então a gente tem tentado aproveitar essa história para fazer um bom debate aqui com a população. O Mato Grosso do Sul é um estado do agronegócio, né, onde todo mundo vende o tempo inteiro as riquezas do estado, mas também é um estado de povos indígenas e de muito conflitos com os povos indígenas aqui, né? A gente tem as retomadas de terras indígenas e de grandes conflitos com os fazendeiros aqui. E nos últimos anos, né, a gente tem percebido que essa situação tem se agravado, uma vez que o agronegócio aqui ele tem se aprofundado, né? O capital aqui tem se aprofundado na destruição do meio ambiente, na destruição da natureza, né? E com muito mais violência, né, contra o meio ambiente aqui no estado. Se antes a gente tinha uma disputa com os donos das terras, hoje a gente vê essas terras sendo arrendadas para grandes corporações de fora do estado, né, para empresas que arrendam as nossas terras e que não têm o mesmo compromisso com o nosso estado, que não têm compromisso com o nosso solo, que jogam veneno a todo tempo, né, a todo momento. E a gente tem um estado hoje com um solo bastante atingido pelos venenos, a nossa água contaminada. Essa é a realidade que tem aqui, muitas doenças aparecendo, surgindo, né? E a gente percebe que na medida em que foi se transformando o meio ambiente, também a gente percebe transformar as nossas vidas, os nossos corpos, né? E adoecendo, né? Há um processo de adoecimento da população. Então a gente tem trazido esse debate também como uma necessidade. Mato Grosso do Sul precisa fazer um debate sério sobre o futuro das nossas terras, né, sobre o futuro da nossa produção aqui, né, e a necessidade de se construir uma produção sustentável sem destruição do meio ambiente, né. É muito importante aqui que a gente comece esse debate. Então a gente tem trazido isso para além muito com o olhar, né, da luta das mulheres. A gente tem tentado ter um olhar totalitário, né, para o Estado, para as políticas públicas, a necessidade de garantir serviço público, escola pública, de defender o SUS, né? As mulheres precisam disso a todo momento, né? Elas dependem do serviço público para elas estarem bem, né? São elas que precisam de uma creche, que precisam de um posto de saúde, que precisam de segurança, né, que precisam de política para a juventude e para as crianças, porque elas estão sempre atentas ao futuro dos seus filhos, das suas filhas, né? E agora a gente vê também com grande seriedade a condição em que o Estado se encontra nesse contexto de destruição do meio ambiente, destruição do Pantanal, destruição da cidade de Bonito, né, no avanço do agronegócio e na destruição do que a gente tem aqui. Então esse ano é um ano que a gente está trazendo isso também para a nossa pauta. Estamos tendo uma boa recepção da população, né, das pessoas que nos ouvem, nos escutam. Elas estão realmente preocupadas também com essas questões, né? E estamos aí com essa vontade de fazer a diferença aqui no Estado. Acho que é possível, né? Acho que é muito importante e possível e necessário a gente fazer esses debates. Então, estamos aqui com muita vontade de chegar à Assembleia em 2023. A gente quer começar um ano já com bastante trabalho. Valeu, Gleice. Obrigado, companheira. Tamo junto nessa luta. E, pessoal, vamos ouvir agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte e também professor da UFERSA, que fala para a gente sobre a América Latina e hoje, particularmente, sobre a situação do Equador e o Peru. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o Equador teve o fim das mobilizações denominadas como Paro Nacional, convocadas especialmente por povos indígenas ao redor da CONAIE, mas que teve forte adesão de entidades, organizações urbanas e de esquerda em geral. Acabou que ao menos 5 pessoas foram assassinadas ao longo da repressão. Também uma pessoa das Forças Armadas também morreu durante o conflito. Centenas de detidos, também de pessoas feridas durante as repressões. O governo Lasso, é bom que lembremos, o Guilherme Lasso, um banqueiro, ganhou do Andrés Arauz no segundo turno da eleição do Equador, em que o Pachacutic, um partido vinculado aos povos indígenas, declarou voto nulo no segundo turno. O Lasso, ele estava tomando uma série de medidas neoliberais, como previsto, e com a deterioração das condições de vida, com a inflação, com o preço dos combustíveis,
a população se sublevou. As manifestações ficaram enormes. A UNES, que é a organização vinculada ao Rafael Correa, pediu, né, a destituição do Guilherme Lasso. Se mais de 2/3 da Assembleia Nacional votasse pela destituição, de um lado assumiria o vice-presidente e, de outro lado, ele teria que convocar eleições imediatas para a presidência e também para o legislativo. É o que eles chamam lá de morte cruzada. Acontece que dos 137 votos da Assembleia, eram necessários 92 e foram 81 favoráveis ao fim do mandato do Lasso. Houve também 14 abstenções. O Lasso ele suspendeu o estado de exceção durante a votação. Essa votação durou aí uns 3 dias, ele suspendeu o estado de exceção que havia decretado em 6 estados. Então, ele venceu essa votação e, no dia seguinte, decretou o estado de exceção em outros 4 estados do Equador, né? O que acontece é que, posteriormente, continuou em diálogo com a CONAI e, enfim, chegaram a um acordo sobre redução de preço de combustíveis e outros pontos mais. Ao final, o movimento não, digamos, talvez não tenha conseguido chegar a toda a potencialidade que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, o Lasso sai muito fragilizado desse enfrentamento. Ele já estava nas últimas pesquisas com 80% de desaprovação, a tendência é que a desaprovação se torne ainda maior. E no Peru, Patrick, o Peru Libre exigiu que o presidente Pedro Castillo se desfiliasse da agremiação política. É bom lembrar, o Peru Libre, que é um partido marxista, leninista, marateguista, de acordo com o que ele se autoafirma, nas últimas eleições lançou uma série de candidatos e candidatas que eles chamam de convidados, algo como é feito na Bolívia com o MAS e PSP, ou seja, pessoas que não são orgânicas do partido, mas que são aliados, próximos, etc. 2 deles eram a vice-presidenta e o presidente Pedro Castillo, né? Acaba que não só alguns dos parlamentares não estão mais no Peru Libre, como agora também o próprio Pedro Castillo não está mais nas fileiras do Peru Livre. O Peru Livre tem feito críticas ao governo desde o fim do primeiro gabinete, que era liderado pelo Guido Bellido, do Peru Livre, e a partir da derrubada, né, desse ministério, cada vez mais o Castillo ele rumou para a direita, enfim, fez composições das mais esdrúxulas possíveis, e desde então o governo é um verdadeiro caos. Em resumo, o governo não tinha maioria no parlamento, ao mesmo tempo não tinha acúmulo social ante a investida dos grandes meios de comunicação, do empresariado peruano, das Forças Armadas peruanas também, e a alternativa que o Castillo encontrou foi rumar para a direita para tentar uma determinada conciliação. E o resultado foi verdadeiramente desastroso. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o resto do mandato do Pedro Castillo, que teoricamente está apenas no início, mas, enfim, contra ele pesam investigações de corrupção, mais pedidos de cassação, enfim, e agora um isolamento com essa decisão do Peru Livre, e também acompanhar se o partido manterá sua base social e seu desempenho eleitoral nos próximos processos, mesmo com tudo o que aconteceu com essa experiência do Pedro Castillo. É isso, Patrick. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem circulação entre a militância petista e que tem publicação toda segunda e sexta-feira. Você nos acompanha, ajude a divulgar. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas para Bolsonaro e Lula presidente.